Podemos? Muito boa noite, gente. Bom, estamos aqui hoje, podendo a casa estar mais cheia, né? E a gente vendo aí mais rostos amigos. Na noite de hoje, eu vou me aventurar um pouquinho por um assunto que... Pode me levar, isso aqui também. Que nós não costumamos, né, tratar muito. Então, o tema da palestra de hoje é o pensamento de Emmanuel. Só para a gente contextualizar um pouco a figura de Emmanuel, nós conhecemos Emmanuel, quando chegamos à doutrina espírita, normalmente como um protetor, um mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, que publicou, através de Chico Xavier, centenas de livros. Não é assim? E os livros mais conhecidos de Emmanuel, nós vamos ter aí, entre eles, na parte dos romances, o Há 2000 anos, o Ave Cristo, 50 anos depois, ouvimos falar, né? Paulo e Estevão, os livros de mensagens, que nós costumamos usar, inclusive, nas nossas leituras diárias, à noite, no despertar, no Evangelho no Lar, o Vinha de Luz, o Pão Nosso. E nós temos capítulos que formam, na minha opinião, uma outra obra de Emmanuel, que são as introduções que ele faz em cada um dos livros da obra de André Luiz. E nós vamos encontrar em todas estas obras que nós falamos aqui o pensamento de Emmanuel, o pensamento evangelizador de Emmanuel. E aí nós destacamos uma das reencarnações deste espírito em processo evolutivo, que foi um momento em que ele vem iniciar a sua missão, vamos colocar aqui, apostólica, no Brasil. Nos anos de 1500, quando ele vem para o Brasil, né, nós usamos o termo aqui, evangelizar. Por quê? Porque as missões vinham de Portugal, depois de Espanha e outros mais, mas principalmente de Portugal, o colonizador maior, né, da nossa terra, para fazer esse trabalho, tanto para com os habitantes da terra, os brasileiros, né, e também aqueles outros que vinham habitar aqui a colônia, né, no processo de exploração, mas principalmente direcionado para os índios. E Emmanuel vai reencarnar como Padre Manuel da Nóbrega. Nessa reencarnação, Padre Manuel da Nóbrega, né, a figura do Espírito Emmanuel ali, caracterizada, ele vai trazer como missão pessoal, ajudar o gigante a crescer. O gigante, nós vamos pensar aqui nas terras brasileiras, que apesar de todos os conflitos e complicações, permanecemos unidos, né, como um território só. Então eu chamo a atenção dos amigos para essa reencarnação do Espírito Emmanuel, para o estudo que nós trouxemos para esta noite. E despertar a curiosidade de vocês para esse Espírito, Padre Manuel da Nóbrega, e a sua missão, a obra que ele deixou aqui no Brasil. Nós recomendamos o livro de Emmanuel, que traz informações sobre essa reencarnação dele e outras mais, né? Bom, então eu disse a vocês que vou me
aventurar um pouquinho aqui, eu vou me aventurar um pouquinho pelo caminho da física. Mas de uma forma bem simples, né? Porque também não sou autoridade nesse assunto, física. Ao contrário, né? Sou da área de humanas, de letras, mais ou menos nós. Todos aqui já ouviram o nome de Isaac Newton, que é considerado o pai da ciência, né? Da física moderna. E, com certeza, vocês já ouviram falar sobre a lei de gravidade. Se eu perguntar para as meninas como funciona a lei de gravidade, eu acredito que elas já estão pensando aí na resposta, não é? Bom, mas Newton, né, há séculos, ele começa as suas investigações, vocês devem ter ouvido falar, nas principais 3 leis de Newton, né? Lei de ação e reação e outras mais. Bom, mas a nossa proposta aqui, falando sobre a lei da gravidade, nós vamos ter uma tirinha, um momento, aquela figura, né, da maçã caindo. E o Newton sentadinho debaixo do pé de maçã e pensando, ué, aconteceu alguma coisa aqui, não é? A maçã caiu. Ninguém tinha pensado nisso. Uma maçã caiu. Resumindo, este estudo, esse postulado, né, que foi uma das partes da vida deste gênio, deste espírito, né, genial. Ele pensa o seguinte: a maçã cai, não é? Existe um tempo para essa maçã cair? Ou seja, há uma força que impulsiona esse corpo, este objeto, esta matéria, até que ele entre em contato com outro, que é o chão? Colocando em palavras simples, quanto tempo essa maçã demora para cair? Depende da altura? Depende... do que depende? Né? Peso, massa, enfim. E aí, ele fazendo estas investigações, vejam, nesta época, nós tínhamos ali a velocidade da luz. Mas Newton também ainda não estava muito certo daquilo ali. Vocês já devem ter ouvido falar que dos 300 mil quilômetros por segundo. Então, nada ultrapassa esta velocidade, que é a chamada velocidade da luz. E aí ele fica pensando, o que tem nesse entremeio entre a maçã e o chão? O que tem aí no meio que faz com que essa maçã tenha que atravessar esse caminho? Esse caminho, ele tem alguma matéria que faz com que a maçã demore mais ou menos tempo? Vejam, eu estou usando palavras aqui no nosso vocabulário mais simples, né? No meu principalmente. Bom, então ele vai pensar, ele vai criar, vamos colocar assim, um postulado de que existe, sim, alguma coisa sutil, etérea, que permeia este espaço. E nós vamos conhecer esta palavra através da palavra éter. Já ouviram? Não é esse éter que estamos pensando, viu, gente? Que dá aquela anestesiada, aquela... Não. Ele está falando ali o que mais tarde nós vamos conhecer através de um outro pesquisador, o Maxwell, que desenvolveu estudos sobre o eletromagnetismo. É ele que, aproveitando, dando continuidade aos estudos de Newton, vai trazer essa ideia sobre o eletromagnetismo, trazendo essa noção com essa palavra éter. E aí eu digo a vocês, mesmo para os estudiosos nas áreas aí do eletromagnetismo, é difícil explicar e entender. Para nós, muito mais. É até uma comparação, né, de que seria mais fácil descrever o corpo angelical. A gente pode imaginar mil coisas, né? Mas entender como funciona o eletromagnetismo. Eu vou, assim, colocar numa questão até mais simples. Nós temos aqui aparelhos, aqueles que trabalham em usinas, em indústrias determinadas, que lidam com aparelhagem, com um sistema de voltagens
e outras coisas mais, e que não sabe ao certo como aquilo funciona. Se for apenas, né, na área ali de manutenção, um técnico, uma coisa assim, ele vai aprendendo, vai estudando para poder conhecer. As áreas de engenharia, por exemplo, quem se dedica, né, a esses assuntos. Então veja, o que é o éter? O éter seria o quê? Esse meio de propagação destas forças, destas energias. Vocês já estão aí mais ou menos entendendo onde eu quero chegar e em que palavra eu quero chegar. Da mesma forma, né, o éter, então, seria o meio de propagação dessas ondas eletromagnéticas, da mesma forma que nós temos o ar como meio de propagação das ondas sonoras. Então, quando a gente ouve o Alexandre lá na rádio, né, e a gente tem a impressão de que ele está do nosso lado, ou falando aqui no nosso ouvido, né, a voz dele, né, está sendo emitida através de ondas. Já ouvimos falar aqui da possibilidade de recuperar ondas sonoras dos rádios utilizados há décadas, né? Aqui mesmo em Leopoldina já aconteceu de se ouvir ondas sonoras, né, de outros lugares, de outros momentos. Então, essas ondas, elas estão mergulhadas, estão em torno de nós. Vejam, além desses dois nomes que eu coloquei para vocês, do Newton, do Maxwell, a gente trouxe também um outro bastante famoso, que é o Einstein. Certo? Quando Einstein traz a teoria da relatividade geral. Vejam, eu estou colocando aqui os nomes das teorias, não temos tempo para desenvolvê-las, mas chamando a atenção para alguns detalhes e nomes dessas teorias, que são científicas, são leis da física, certo? Quando ele traz, ele começa a aprofundar também as mesmas questões que já haviam sido estudadas por outras. Ou seja, se tem então o éter, vamos admitir esse nome, né? O Einstein já toma esse nome, o éter. Se tem, quais são as características que o éter tem que faz com que ele possa carrear essas ondas? Certo? Tanto as sonoras, quanto as eletromagnéticas, quanto outras. Quais são as características do éter que faz com que essas ondas se propaguem? Certo? Mas ele não foi o Einstein, né? Também outro genial, né? Ele fica... eu vou usar um termo aqui, né? Encantado. Ele fica com esses estudos. E aí, ele vai criar um outro nome, ele vai substituir o nome éter pela palavra, pelo nome campo. E aí nós vamos ter os campos eletromagnéticos, os campos. Vejam, um cientista, como qualquer outra área, eles vão sempre beber da fonte de um anterior. E vão sempre aprofundar, E muitas vezes eles vão reencarnar na figura com outras características para dar continuidade aos trabalhos e pesquisas que eles começaram. Muito bem. O que nós fizemos aqui? Falar sobre éter, sobre ondas, sobre esse campo magnético, eletromagnético, para chegar na doutrina espírita, para chegar no livro, um dos livros básicos da doutrina, que é também uma continuação, um aumento, um apêndice do livro dos Espíritos, que é o livro A Gênese. Lá no capítulo 14, quando Kardec vai estudar os fluidos. E, né, no livro dos Espíritos, os Espíritos vão usar o termo fluido, fluido cósmico universal. Por que universal? Porque emana de uma fonte única. Essa fonte única, universal, também foi usada por esses cientistas que eu citei aqui, desde Newton. Certo, pessoal? Essa fonte primária. Então, os Espíritos vão trazer essa informação. E na Gênesis, no capítulo 14,
nós vamos ver, né, a natureza desse fluido na visão espírita, dos espíritos. Qual é a natureza desses fluidos? E aí os espíritos vão trazer aquele conceito do fluido chamado primitivo, seria originário da sua matéria universal, que nós consideramos como Deus, o Criador, né? A fonte primeira de todas as coisas, inteligência, assim, suprema, causa primária de todas as coisas, como está na pergunta que Kardec dirige aos espíritos, que é Deus. Muito bem. E aí na Gênesis, também no capítulo 10, né, eu falei do 14 e agora no 10, Kardec vai trazer, né, os espíritos, né, através de Kardec, dos estudos, 2 estados, né, deste fluido cósmico universal. O mesmo éter, o mesmo campo da ciência, da física. Ele vai dizer do estado de eterização, como nós dissemos, o estado primitivo, não é, normal, e o de materialização. Esse estado de materialização, ele varia ao infinito. Quem aqui estudou o ginasial, o ensino médio, enfim, estudou lá os átomos? Hã? Ah, professor de física dizia, olha, numa cabeça de alfinete cabem milhares e milhares de átomos. E a gente ficava assim, meu Deus, o que é isso? Milhares e milhares de alguma coisa numa cabeça de alfinete. E nós já sabemos que o átomo não é mais a partícula indivisível, menor, da matéria. Nós já temos aí, né, dentro da física, os estudos que nos trazem uma decomposição ainda maior, a ponto de termos apenas, pasmem, 5% de matéria que a gente chama de tangível. Toda outra variação da matéria, todas as outras infinitas, estão para nós a nível intangível. Voltando a um exemplo aí de ondas, desse funcionamento. A gente, quando criança, se encanta com o imã, não é? Como que o imã consegue um imã atrair do outro? Até quando a gente estuda, eu confesso que continuei e ainda continuo. Se me derem um imã, eu vou ficar brincando com ele, ó, muito tempo. Por quê? Porque me interessa ali o efeito do imã, não me interessa a causa. E nós temos vivido no mundo, a nossa vida, muito interessados pelos efeitos e não pelas causas, pelas origens. Então a gente tem um celular, que é uma máquina incrível, que é um trem de doido, mas interessados nos efeitos. Quantos likes e quantas selfies, né? Quantas pesquisas, quanto isso, quanto aquilo. Poucos de nós nos interessamos em saber como que isso funciona. Sabe aquela curiosidade infantil que destruía relógios, quebrava os carrinhos e tentava montar de novo para ver? Sempre sobrava uma peça, faltava aquela coisa toda. É essa curiosidade, né, de experimentar que leva o ser humano a evoluir. Muito bem. Então, como nós dissemos, esse estado aí, ele vai, da matéria, ele vai ao infinito. Nós estamos trazendo estas considerações para dizer que, em algum momento, esse fluido, né, ele vai se tornar essa matéria tangível. Podem chamar, como nós dissemos, fluido cósmico, como na doutrina espírita, podem chamar aí como Newton, o éter, como o campo, como... não importa. É essa energia. O que há e que entremeia, que está entre tudo que há no universo. E que precisa existir para que a matéria aconteça. Então, minha gente, nós vamos entender o que? No livro Obras Póstumas, Kardec vai falar sobre este fluido e ele vai trazer mais uma
vai abrir um pouquinho mais esse leque. Ele vai trazer para nós que o perispírito é uma das manifestações para nós mais materializadas, né, para a gente entender esse fluido cósmico, né? Porque o perispírito é a condensação desse fluido em torno de uma inteligência, que é o espírito, certo? Que é o espírito. Mas vejam, não é só isso. O espírito, e eu não estou falando aqui de desencarnado somente não, viu minha gente? Nós também encarnados, somos espíritos. Como disse o filósofo, né? Espíritos, né? Somos encarnados em imateriais, em corpos materiais. Muito bem. Nós, enquanto espíritos, encarnados ou não, agimos sobre esses fluidos. Através do quê? Do nosso pensamento, que é criador. E aí, agimos de forma a manipular esses fluidos. Então, esses fluidos, eles vão servir para nós. E através do nosso pensamento, nós vamos utilizá-lo. E aí, assim como o ar é veículo do som, o nosso pensamento vai se utilizar destes fluidos para se materializar. O pensamento, a inteligência, o espírito. Muito bem. E é lógico, há uma gradação também infinita entre nós espíritos, falando só de planeta Terra. Certo? Se formos entrar aí na questão das muitas moradas na casa do Pai, outros planetas, como nós temos notícias na Revista Espírita, né, que era uma publicação também de Kardec, né, do grupo que o acompanhava, nós vamos ver relatos sobre a existência de vida em Júpiter e em outros países. Né? A ciência hoje procura vida em Marte. Daqui a pouco vai estar, né, aumentando aí o seu espaço de conquista, né? Assim, com certeza. Então vejam, nós, espíritos, agimos sobre esses fluidos. Quanto mais evoluídos, mais beleza, mais inteligência, mais condições os espíritos têm de colocar nessas criações. Quanto menos evoluído, mais pesados, mais carregados vão ser transformados esses fluidos, que na sua origem primária, nós podemos dizer que é neutro. Bom, aí, Kardec vai trazer o seguinte pensamento. Nós vamos imprimir a esses fluidos, isso também na Gênesis, capítulo 14, a direção que a gente quer, a força, a cor, a aparência, tudo, certo? E então, ele vai dizer que ele é individualizado. Então, estes fluidos, quando nós o absorvemos, nós o individualizamos. Você tem esse pensamento: se eu pudesse, eu pegava um camarada só lá de Brasília, escolha, e eu matava. Ninguém aqui pensa isso, porque nós vamos evoluir. Isso aqui é um exemplo. Kirlian, criaram a fotografia Kirlian lá na primeira metade do século passado, nos anos 50. Fotografando o que a gente chama de aura. Certo? Essas cores estão confusas. Até que nós venhamos a fotografar, sim, os pensamentos. Por isso, enquanto o espírito, sem essa matéria densa, tudo o que a gente sente, a gente plasma. Tudo que a gente pensa, a gente cria. Então, nós poderemos chegar ao plano espiritual bastante constrangidos se, por exemplo, temos o hábito de fumar. Porque por mais que a gente tente esconder o cigarro, nós estaremos criando a sua forma fluídica, que vai parecer tão material quanto o próprio perispírito. Por quê? Porque é matéria. Ou beber, ou etc. Aí a gente convida os amigos a ler as obras de André Luiz, principalmente Missionários da Luz, né? Que vai trazer uma ideia aí muito boa sobre isso tudo que a gente está falando. Por
lado, os nossos pensamentos e hábitos resultam em coisas úteis e nós vamos ter essa mesma fotografia do nosso pensamento. Então a gente usa da forma que quer. A gente agrega, a gente espalha, a gente direciona. Quem está apaixonado aqui? Alexandre. Olha esse amor. Aqui do lado segurando a mãozinha. Quantos anos segurando essa mãozinha de Deus? 33? Misericórdia, Deus seja louvado. Jesus abençoe. Amém. 33. Eu vi essas crianças nascerem, gente. Você pensa na pessoa o tempo todo. Apaixonado faz isso, né? É uma química, é um troço de doido apaixonado, né? Assim, o cérebro derrama uma quantidade de endorfinas, de enzimas, de um troço que você fica maluco, você não consegue trabalhar, não consegue respirar, consegue comer. Lembra a musiquinha lá, Mandacaru? Mandacaru, quando fulana seca, sinal, né? Toda menina, lá da boneca, sinal de que o amor chegou no coração. Apaixonado. Você não leva nada. Quando você tem um projeto, você está com uma ideia, você pensa o tempo inteiro naquele projeto, naquela ideia, você está construindo, colocando em prática aquela ideia. Então, quem está nesse momento odiando o que eu estou falando, ou está vibrando contra, ela não vai parar de falar, não estou entendendo, está criando essa forma de pensamento. E com a minha sensibilidade, eu posso sentir aqui. Quem está aborrecido, quem está triste, quem está com problema, quem está angustiado, quem está feliz, quem está... Por quê? Porque eu estou olhando vocês, eu estou em sintonia, pelo menos nesse momento, com a espiritualidade amiga que nos assiste, que nunca nos desampara. Então, Emmanuel vai ter uma preocupação imensa com a questão do pensamento, de nós nos conhecermos para aprendermos a pensar, de nós nos entendermos, saber o que nós somos, o que gostamos, o que não gostamos. E principalmente sairmos da mediocridade, ou seja, vivermos pelos instintos, pela satisfação imediata dos desejos, o tempo inteiro, a ponto de muitas vezes a gente ser um exercício de sofrimento, parar 40 minutos para ler um livro, ouvir uma palestra, fazer um estudo, né? Uma meditação, então, tá doido. A paz interior não chega nunca, chega raiva, chega estresse, chega tudo, porque nós não controlamos, certo? Então, eu trouxe apenas dos milhares de pensamentos de Emmanuel. E está num livro, minha gente, que é uma joia, uma pérola, psicografado por Chico Xavier. Por quê? Porque Chico era médium de Emmanuel. Emmanuel era o mentor de Chico. Então entendam, Emmanuel está reencarnado. Ele não está psicografando mais nada. Nesse momento não. Porque ele está reencarnado. E Chico está desencarnado. Eles vêm nessa dobradinha aí, ó, desde 2000 anos. Então veja, o projeto de reencarnatório para Emmanuel, lá como Padre Manuel da Nóbrega, em 1500, foi de evangelização daquelas almas, daqueles espíritos ali, da Terra Nova, da maneira como eles entendiam que deveria ser. Certo? Trazendo a ideia do Cristo. Hoje, o projeto é o mesmo, mas na área da educação. Vejam isso, na área da educação. Todos os povos, em todas as épocas, todos os governos, o que fazem para dominar o povo? Destroem a sua educação, a sua possibilidade de educar-se. Povo educado e instruído é povo libertado, é povo que pensa, é povo que raciocina, é povo que não aceita o que está errado. Então vejamos, quanto mais o povo está iludido, está nas sombras, melhor. Então vejam, Emmanuel vai dizer o seguinte, e a gente encerra com pelo menos um pensamento de Emmanuel, né? Vamos lá. A mente, em qualquer plano, emite, dá, recolhe, renovando-se constantemente para o autodesenvolvimento
destino que lhe compete atingir. Autodestino. Nós somos perfectíveis. Vejam, estamos assinalando correntes mentais de maneira permanente, o tempo inteiro, até dormindo, de modo imperceptível, já sabendo que existe essa matéria que o físico Newton nos trouxe, que está aí, né, permeando tudo, e outros mais, certo? Ingerimos pensamento. Olha o que Emmanuel diz. Nós ingerimos, nós comemos, nos alimentamos. E aí, de modo similar, o apóstolo da Índia, o Gandhi, ele diz o quê? O que ele fala sobre a oração? Que é a chave da manhã e a tranca da noite. Ou seja, é um pensamento em equilíbrio, a prece, manipulando fluidos de forma positiva. Então, Emmanuel diz, o tempo inteiro, minha gente, reparem, nós estamos ingerindo pensamentos a todo instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Vamos trazer isso para a nossa simplicidade? A criatura que o tempo inteiro só fala em pornografia. Conhecem alguém assim? Não precisa olhar para o lado, não é legal. É só pensa. Conhecem alguém assim? O tempo inteiro. Está no trabalho, o tempo inteiro. É piada, é comentário, o tempo inteiro é comentário jocoso falando pornografia. O tempo inteiro. Isso identifica. Isso é o que é ele. É o que é. Então ele está saturado dessas energias. Pense e acaba atraindo tudo isso. Pense em alguém que o tempo inteiro tem uma preocupação com violência. Ele está o tempo inteiro com medo da violência, falando da violência, assistindo sem perder nenhum jornal que traga conteúdo de violência. Gente, ele pode ir para um estádio de futebol lotado, ele pode ir para onde ele quiser. A violência vai acontecer, maior ou menor, ele vai atrair. Sim. A mesma coisa é a pessoa rica, ela pensa só no dinheiro, ela atrai cada vez mais no dinheiro, né? O tempo inteiro. O contrário é a pobreza. Sim. Quem só pensa na pobreza, exatamente. na falta, na escassez. Isso. E trabalhar isso, né? E é necessário. O dinheiro, ele é absolutamente necessário, não há dúvida. Né? Mas o modo de pensar, como a Eliane está falando, se é para progresso, se é para produção, se é... Tá tudo certo. Mas se é para reter, nós vamos encontrar o avô do André Luiz, no livro Mundo Maior, lá, encharcado, cheio de lama nas mãos, achando com os amigos que estava carregando ouro. Nós temos aí o rei Midas, da história grega. Tudo que ele tocava virava ouro, era o seu desejo maior. E por fim ele morreu de fome, porque tudo que o corpo dele, que ele tocava, virava ouro. Ele comia uma uva, ouro, não dá para mastigar. Ele bebia um pouco de vinho, ouro, não dava para beber. Morreu de sede, morreu de fome. Definou. Então é o propósito. É o propósito. A que propósito nós estamos servindo? Né? Bom, e aí, minha gente? Ele vai dizer o seguinte: por isso, quem não se habilita a conhecimentos mais altos, quem não exercita a vontade para sobrepor-se à circunstância de ordem inferior, ou seja, desde os comentários que nós dissemos aqui, o tipo de assunto, os nossos interesses, você não quer sair daquilo ali? As questões familiares, por exemplo, que são as questões que mais nos causam estresse, cansaço e mal. As fofocas de família, os grupos de zap de família, gente... Se você não consegue subir um pouco esse padrão para ignorar essas questões que são do dia a dia, que são medíocres, que são, né, do tititi ali, você está se alimentando, ingerindo o quê? Mal-estar o tempo inteiro. Né? E também para outras questões, dentro do estudo, dentro do trabalho, né, dentro de todas as relações. E aí ele vai dizer,
Se você não se esforça nesse sentido, invariavelmente, né, você vai acabar sofrendo a imposição do meio em que se localiza. Você vai viver de acordo com o ambiente que você está, sofrendo as imposições desse ambiente e sentindo carregado o peso desse ambiente, o peso dessa circunstância, desse local. Então vejam, nosso interesse nesses pensamentos. O dia inteiro, e nós chegamos ao final da noite, como nós dissemos, exauridos, mais cansados do que devíamos, a ponto de não aguentarmos, como eu disse, uma leitura de uma página, de um livro, uma palestra. Porque o dia inteiro nós nos esgotamos, não com a atividade física do corpo, mas com a atividade mental. Esgotados mentalmente. Pensamentos acelerados, obsessivos, compulsivos, de baixo nível, de baixo calor. Então nós temos uma volta nas leis da física, né? Passamos pela doutrina espírita, chegamos a Emmanuel para falar que a mente está na base de tudo que é criado. Isso também com Emmanuel. E encerrando, nós íamos fazer a leitura, né, de um parágrafo do livro Evolução em Dois Mundos, da introdução de Emmanuel. Pela questão do tempo, não vamos. Mas encerramos com as palavras do nosso Mestre Jesus. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu mais alto. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tem gente que está sem coração, eu estou com uma preguiça danada de colocar esse coração aí para pulsar. Ou seja, nós nos identificamos e estaremos onde o nosso pensamento está. Jesus nos abençoe. Muito obrigada pelo carinho, por estar aqui mais uma vez com vocês. Muito boa noite.